Oiê, tudo bem com você? Mais um episódio do Mês Entre Elas começando. E para mim é um motivo de muita alegria te convidar para se assentar nessa mesa comigo. E hoje a pessoa que está aqui comigo, daqui a pouquinho eu te conto direitinho quem é ela. Mas só do ouvir a voz dela eu tenho certeza que você já vai aí saber quem é. Quer ver? Ouve um pouquinho a canção. Quem falou é aquele que não pode mentir, fiel e poderoso para cumprir, e me sustenta e capacita a alcançar. Quem falou jamais me deixará em confusão, meu nome está gravado em suas mãos. É o Deus que não esquece a promessa e que sustenta o meu coração. Rosângela Marques. Rosângela é alguém muito importante para mim. Eu falo que todas as mesas são importantes, mas essa mesa aqui com a Rosângela é uma mesa onde é a minha história, onde aqui eu cresci, aqui eu chorei, aqui eu sorri, aqui emoções eu vivi, né, tia? E eu quero apresentar para vocês hoje a Rosângela. Tudo bem, tia? Oi, Thalita. Eu estou melhor agora recebendo você aqui. Alguém de uma magnitude, de importância para mim, que faz parte da minha história desde o começo, assim, do seu desenvolvimento. Deus trouxe você para minha vida e a gente tem caminhado juntos, já são alguns anos de Muitos caminhada. anos. E eu percebo o trabalhar de Deus nas nossas vidas, na nossa história, recebendo hoje você aqui com um propósito novo de abençoar mais pessoas, outros lares, e que possamos juntas continuar sendo canais de Amém. Deus, contribuindo para o reino, né? Amém. Amém. Rosângela, me conta um pouquinho quem é você. Nossa, eu costumo achar que eu sou um bombril, gente. Tenho 1001 utilidades. Mas na nossa vida, Deus vai nos dando tantas funções, né? Mas eu sou eu aqui, essa pessoa simples, uma pessoa que gosta de perceber a sutileza das coisas, sabe? Como ouvir a voz do Espírito e percebê-lo e ser sensível. Também gosto de ser filha, gosto de ser mãe, gosto de ser professora, porque eu faço isso a vida inteira. Eu gosto de estar no altar de Deus, onde Ele tem me confiado coisas importantes, como ser adoradora, como ministrar a palavra, como interceder pelas pessoas, pela minha casa, pelo meu ministério, pelas vidas que o Senhor traz assim até a mim. E muitas vidas, né, tia? Muitas vidas, graças a Deus. Eu diria que sou filha do Rei. Amo a presença de Deus mais que tudo nessa vida. Amém. E tenho sido valente, porque a história que eu estou vivendo, que Deus escreveu para eu viver, não me permite fracassar, fraquejar, voltar atrás e principalmente desistir. Amém. A gente vai ouvir muitas histórias aqui da Rosângela hoje. Mas antes eu queria te convidar a me seguir aí nas redes sociais. Aqui embaixo tá passando direitinho. Então segue lá para você ouvir toda a história completinha. Porque eu tenho certeza que vai edificar muito, muito, muito a sua vida. Então segue a gente, segue a Rosângela, porque em ambas vai estar essa mesa maravilhosa. E como ela já começou a dizer, Rosângela, ela é uma pastora, Rosângela é uma cantora, Rosângela é mãe de 2 filhos lindos, Rosângela hoje é viúva do tio Guilherme, um pastor que me ensinou. E a tia Rosângela, eu a conheço desde os meus 10, 11 anos.
E eu digo que hoje, se eu sei sobre adoração, sobre louvor, sobre me prostrar aos pés de Jesus, quem me ensinou a maior parte foi a Rosângela. Rosângela me ensinou e me puxava a orelha sempre, ela e o tio Guilherme, minha filha, você está fazendo errado, vamos aqui, vamos ali. E ela me ensinou verdadeiramente o que é amar Jesus sobre todas as coisas, o que é entregar a nossa vida para Jesus. E a Rosângela é uma bênção. Hoje ela também ensina os meus filhos, ela hoje é professora dos meus filhos de música. Mas antes de ser uma professora, o nosso combinado é, tia, não só uma professora, mas uma pastora, uma conciliadora, alguém que impulsiona os meus filhos também na adoração, né, tia? Verdade. Tanto que a nossa aula é livre, sabe? É livre, De vez em quando se torna um culto, se né? torna. Um culto da forma literal mesmo. Porque as crianças, o João e a Helena, elas são muito sensíveis, Amém. aprenderam, vivem num ambiente que atrai sempre a presença de Deus e de repente nós deixamos de sermos professora e alunos para sermos pessoas que Adoradores. adoram a Deus em qualquer lugar, em qualquer hora. Tá cantando, a Helena tá Ela dançando, tá conhece a erguendo as dança, a mãos, o João dança, é. agora está compondo, viu? Tem hora que eu tenho que deixar a Helena fluir no espírito, começar a compor. E eu fico muito feliz e eu incentivo, porque eu comecei a compor muito nova, Aham. né? E era assim, era fluido, era num momento que não se esperava e Deus foi dando canções. E eu vejo isso na Helena. E então eu fico muito feliz e deixo que ela se expresse, Aham. né? E começando ali, então, desde nova, você tem entende esse chamado de Deus na sua vida para a música. Sempre. Desde pequena eu comecei a cantar. Minha mãe e meu pai dizem que eu cantei primeiro do que falei. E era interessante porque eu não cantava apenas e ficava nisso. Desde pequena a gente tem testemunhos de quando eu cantava acontecia algo na vida das pessoas. Pessoas, eu nem estava entendendo o que estava acontecendo e pessoas reconciliavam. Certa feita, uma mulher tinha preparado um veneno para suicidar. Eu tinha mais ou menos 3 anos, que naquela época as casas não tinham muro, né? E eu fui lá na cerquinha e ela estava chorando lá perto. E eu comecei a cantar um hino para ela e ela entendeu que Deus estava falando com ela. Ela foi, jogou aquele veneno fora, reconciliou, chamou minha mãe, contou que quando eu cantei, ela sentiu libertação. Eu tinha três Que anos de lindo, idade. tia. Então eu entendo que Deus me escolheu desde o ventre e que o chamado é de adorar e através da adoração ele liberta, ele cura, ele restaura. Amém. Na verdade, a sua família, né, Rosângela, ela veio de uma família já sacerdotal, né? Uma Sim, família que te impulsionou também, que entendeu que você realmente era uma flecha nas mãos do Senhor, te sempre, guardou, lhe naujava e na hora certa foi te lançando, né? sempre, E seus pais sempre entenderam o seu chamado também? sempre. Meu pai foi meu maior incentivador. Meu pai já está com o Senhor, mas continua aqui no meu coração, Pastor Rui. Minha mãe, irmã Lídia, e desde muito criança eles perceberam o meu chamado e meu pai sempre me confiou um espaço no ministério dele, tanto na igreja que ele pastoreava, ele sempre me honrou com essa parte do louvor, me presenteou com violão, me colocou para estudar. Eu tinha 7 anos quando meu pai descobriu que eu tinha dom para violão. Eu via ele fazendo umas notinhas e ficava olhando. Quando ele largava o violão, eu ia lá e Correndo, fazia. pegava. E ele, nossa, vamos pôr essa menina para estudar. E me colocou. E sempre me deu muita oportunidade. Ele pregava fora, assim, às vezes ele me levava para as igrejas e eu comecei a cantar nas igrejas com 7 anos de idade. E o violão era maior que eu, mais pesado que eu, talvez, porque eu era um mosquitinho, né? Aham. E meu pai acreditando. Meu pai era o meu maior incentivador. É alguém que plantou
essa semente no meu coração, não só plantou, ele também cultivou. E era meu intercessor. E por muitas vezes meu pai andou comigo por esse Brasil, por essas terras, me abençoando, viu? Só como meu Te intercessor. lançando mesmo. Sim. Então, é muito importante essa parte da gente entender, né, Rosângela? O papel de um pai, de uma mãe, intercessores, pais que entendem o chamado dos seus filhos, como se posicionar como pai, como mãe, para que seus filhos sejam lançados mesmo para a obra do Senhor. Né? Então, a gente identificar os nossos filhos desde pequeno que eles gostam, auxiliar, ajudar, também é muito importante, né? Importante proporcionar esse ambiente de crescimento, de desenvolvimento. Eu lembro que meu presente assim de Natal, de aniversário, eram os discos. Então, as minhas influências, né, vieram assim, de pessoas ungidas pelo Senhor, incentivadas pelo meu pai, pela minha mãe. E acho interessante que essa parte do meu ministério, da obra de Deus, de estar presente, fazendo parte, envolvido, ela nunca era o motivo do meu pai me corrigir. Eu Aham, vejo muitos pais assim, que o filho às vezes faz alguma arte, né? aham, Você não vai para a igreja. Você não vai lá para o ensaio. Vou tirar você do seu instrumento. Então, eu nunca ouvi isso da parte do meu pai. Era mais fácil, vai para cá de joelho ali, vai orar. Mas o meu trabalho, o meu desenvolvimento, o meu compromisso com a igreja, ele nunca era vinculado a nada, porque aham, esse era intocável, aham. sabe? Então, eu fico muito feliz, porque às vezes na igreja eu testemunhei assim, algumas pessoas de ministério lá na minha igreja, crianças, adolescentes, que às vezes teimam em casa e a mãe e o pai, você não vai lá para o ensaio, você não vai cantar hoje, você não vai. Tira aquilo. Então, Satanás aproveita muito dessas sutilezas assim, para poder esfriar dentro da criança o chamado. Então, não pode haver dúvida, não pode haver questionamento. Uhum. Você tem um chamado, você tem um ministério e ele é intocável e nós vamos proporcionar tudo que você precisa. Os pais precisam entender, né, Rosângela, Uhum. realmente o papel que nós exercemos na vida deles. Eu lembro que quando eu e o Thales, meu irmão, ele estava com 12 anos, eu estava de 10 para 11 anos. Nós éramos de uma igreja a qual a gente não estava gostando mais de ir, né? Até que a gente encontrou a igreja a qual o Guilherme e a Rosângela eram pastores, e com 11 anos nós começamos a frequentar a igreja. Meus pais permaneceram na outra. E era aquele corre-corre, né? Porque meu pai e minha mãe tinham que deixar a gente lá, voltar para a igreja deles, buscavam a gente aonde estava e a gente pegava carona. E aquela questão de entender que os filhos precisam estar envolvidos nas coisas de Deus. Até que os meus pais entenderam, não, eu preciso também estar perto deles, foram. E até hoje os meus pais estão na igreja com a Rosângela, a qual ela é pastora, está ali. Então, o papel do pai e mãe é muito importante, né, Sim, eu Rosângela? me Em lembro, tudo. Thalita, eu me lembro do que seu pai falou assim. E sim, eu tenho maturidade para estar onde eu estou, mas eu percebo o quanto os meus filhos estão envolvidos e quanto foi bom para a vida deles, e eu quero estar aonde eles estão, porque eu quero fazer parte de tudo isso, e veio e está até hoje, né? Até hoje. E compartilhou com vocês os melhores momentos do desenvolvimento Foi, espiritual de vocês, foi, porque ali nasceu também o seu ministério. foi. Ali você começou a cantar, a conhecer a música, a conhecer a oração. Como você disse, a gente ficava guiando vocês com um cuidado muito específico, que era muito de perto, porque a gente entendia que Deus tinha confiado vocês. Deus não confiou assim para a gente levar relaxadamente, mas a gente acompanhava passo a passo e a gente às vezes era até muito Enjoado. enjoado. Quando eles viam a gente, eles chegavam, ai meu Deus, em bem a tia Rosângela, Thalita. Mas era porque a gente entendia que o propósito era muito Amava. grande, Muito. era muito forte. Então a gente amava nessa forma de cuidado.
né? Porque existem muitas formas de amar, né? Muitas. Então a gente amava no cuidado. Mas a parte deles eu senti em todas as áreas, né? Sim. No zelo, no enjoo, de cuidar, de puxar a orelha. Thalita, eu te levava até no Ita. De levar no Ita, de brincar levar no com show tudo. de Goiânia, porque se não fosse com a tia Rosângela, não podia ir no show. Ia, gente. Chegava de madrugada com a gente. A gente chegava em casa 4 horas da manhã, assim. Mas a gente eu lembro na época de show, de oficina G3 aqui em Goiânia. Fernanda Barros, né? Tudo. O telefone lá de casa não parava de tocar, era o tempo todo. Porque eu também sempre fui muito pra frente, né? Então era eu que arrumava os ônibus, era eu que arrumava as camisetas, e a gente era aquela bagunça organizada, gostosa de viver. Eu falo que assim, gente, hoje parece que eu não vejo uma juventude como a gente viveu, né, Rosângela? Ali. Pessoal, hoje tá mais distante, né? Que amor que era. Juntava os meninos tudo da banda, os jovens todos. Tinha dia que a gente não queria ir embora. O pastor Guilherme ficava, gente, acabou o culto, vambora. Tchau. E dali a gente queria ir pra casa de um, queria ir pra outro. Mas isso que era o gostoso, né? Sempre. Um aprendia um com o outro, um zelava do outro, um chamava a atenção de outro, um chegava e fofocava pro pastor e pra pastora pra corrigir. Mas era tudo em muito amor, né, Rosângela? Sempre muito amor. Eu me lembro que uma vez a gente foi para um acampamento. Ai, e os meninos, sabe, lideraram. Esses acampamentos. Foram pra piscina de madrugada. Ai, meu Deus. E era cada tipo de madrugada, aquela alegria. E eu lá dormindo, né? Precisando de repouso. E aí o pessoal ficou nervoso. Tinha outros líderes lá. E foi lá e chamou atenção bravo. E essas meninas dando a rir, sabe? Aí elas mergulhavam. Até que chamaram a gente. Aí meu esposo falou assim, eu não vou não. Se eu for lá, não vai ficar bom a coisa. Vai lá. Aí eu levantei. Cheguei assim na porta da varanda e olhei. A líder estava no pé do trampolim. Quando eu olhei para eles assim, eu só fiz assim. Menino, mas não precisou te falar uma palavra. Todo mundo pulou fora da piscina e foram correndo, se recolheram e foram, né? E uns saiu atropelando, uns mergulharam nos arbustos. Quem tá aí? O José. E nós íamos, mas era esse nível de responsabilidade e respeito que eles tinham, porque eles sabiam que a gente amava e quando corrigia era pro bem. E eu não precisei falar nada, eu não precisei levantar minha voz. Tamanha a comunhão, assim, o respeito. Essa é a grande questão, né, Rosângela? Uma liderança em amor, uma liderança sem querer ser demais aquilo ali, eu mando, eu faço, é do meu jeito, faz toda a diferença, né? Liderar em amor, mostrar o que é verdadeiro, isso dá mais respeito do que impor demais. A gente nunca impôs, né? Não. A gente sempre mostrou o caminho, a gente sempre mostrou que o melhor era obedecer. Isso é uma chave ou um conselho que você dá para quem hoje é líder, que seja de um ministério, que seja de um grupo pequeno, mas que seja líder de algo. Esse é o seu conselho? Eu acredito que ninguém pode cobrar o que não oferecer. Então, primeiro, você sempre vai ter que ensinar. Você vai ter sempre que colocar o seu ponto de vista. Você sendo líder, você sendo mãe, você sendo professor, sendo mestre. Você precisa sempre oferecer primeiro para depois você cobrar. No reino de Deus, eu acredito que nada é feito por força e nem por poder. É tudo pelo Espírito. Então, aonde há o Espírito de Deus, há uma comunicação. Há um entendimento, às vezes nem verbal precisa ser. Como eu disse aqui, eu não precisei falar nada para eles entenderem que não estava bom, porque eu olhei com o meu olhar de cobrança, sabe? Mas por causa da posição que eu me encontro. Eu me encontro na posição de sempre manter as coisas em ordem, mas eu não imponho nada, porque na verdade a gente não manda. A gente não pode ser essa pessoa carrasca, essa pessoa autoritária. O autoritarismo, ele faz as pessoas terem medo de você, mas não te amarem, não te respeitarem porque você merece. Então, eu mostro para elas que o respeito
a obediência, o amor não é por conta do autoritarismo, mas pela autoridade de Deus que está na vida da gente, na vida de quem Deus constituiu sobre nós para cuidar de nós. Isso é muito forte. Então eu acredito que se há o Espírito Santo e você ensina, se a pessoa começar a se desviar do caminho, você simplesmente olha para ela e diga: você está certa do que você está fazendo? Porque você pode fazer o que você quiser, sabendo que as consequências virão e você, somente você, vai responder pelo que você escolheu para a sua vida. É isso, a gente não quer que as pessoas sofram. E já entrando nessa questão de liderança, veio essa liderança também sua com o Guilherme, pastor Guilherme, que hoje também está no céu com Cristo. E como está seu coração hoje, Rosângela, depois de, já tem o quê, 7 anos? 8 anos. 8 anos que o tio Guilherme partiu. Sim. E como está seu coração? O que é viver uma vida realmente, assim, até então só cuidar dos seus filhos? Porque hoje tem muitas pessoas que estão nos acompanhando que estão no mesmo processo que o seu, né? Se encontra hoje viúva, com os filhos, se depara com uma casa para cuidar sozinha, com as finanças para cuidar sozinha, se encontra perdida, sem saber como faz, porque perdeu o líder de casa também, perdeu o centro que é ele, né? O sacerdote da casa. Como está seu coração hoje? Como que tá? Falar do Guilherme é falar de alguém que enchia a casa. Que ele movimentava a gente, ele ditava assim o nosso cotidiano naturalmente. Então a gente vivia em função dele, do ministério, dele como chefe de família. Ele era muito cuidadoso com os meninos, com a nossa mesa, com estarmos nós aqui em comunhão. E o Senhor levou ele a pastorear e nós pastoreamos juntos. Ele nunca pastoreou sozinho, era ele, eu e os meninos. Eu costumava agradecer os meninos no dia que a igreja fazia aniversário, porque eles pagavam um preço muito alto. Muito alto. Eles não tinham o direito de ter a mãe e o pai o tempo todo, porque a mãe e o pai eram de muitas outras pessoas, de muitos outros filhos. Inclusive, os outros filhos me ajudavam a cuidar dos meus filhos. Dava colo para eles, dava comida, dava casa. Eu sabia a fala do Shrek todinha, porque o Guilherme Filho, ele assistia o filme do Shrek em inglês ainda. Inclusive, hoje ele fala inglês fluente, eu acho que desde que eu vi o Shrek. Ele aprendeu vendo o Shrek. Então, falar dele é isso. A gente estamos reaprendendo a viver. Porque, como você disse, como ele era sempre o sacerdote, ele cuidava da casa, ele cuidava da luz, da água, do gás, da alimentação. Do coração, pastoreava a casa. De repente você se vê sem essa estrutura, você fica sem chão e sem telhado, sabe? Mas eu fiquei com o que eu tenho. Eu tenho a semente dele. Eu tenho a bênção dele sobre o meu ministério. Eu tenho canções que ele escreveu para me cantar. Eu tenho os meus filhos que são metade meu, metade dele. Eu tenho a obra que eu prossegui cuidando. E eu não quero falar da minha dor, mas eu quero dizer que apesar da minha dor, eu continuei. Porque quem me chamou continua sentado no trono. Quem me chamou e me deu vida continuou dizendo para mim: caminhe. Porque ele parou aqui, porque eu quis. Mas você ainda tem um chão para caminhar e eu confio nele. E eu sei que ele ainda continua sendo meu pai, meu marido, o meu Senhor e o meu Deus. E eu confio nele, eu vou com ele. Apesar da dor, apesar das circunstâncias, do novo que eu estou vivendo, de muitas emoções fortes, porque é difícil falar, eu estou com a voz embargada, mas eu confio nele. É com ele está no trono, ele não perdeu o controle, tá ali.
Ele fez o que fez. Eu costumo dizer que ele nunca dá algo que você não seja capaz de Segurar. segurar, de sustentar e de prosseguir, porque se o inimigo tenta nos parar com todas essas coisas que nos sobrevêm, eu olho e digo, se está acontecendo, eu consigo ir, porque o Senhor não quer que eu pare. E eu não tenho que conhecer as vontades do inimigo da minha alma. Eu não tenho que prestar atenção nos planos dele. Eu presto atenção nos planos do meu Pai. Do que o meu Deus tem para mim. É a direção dele. Então eu conheço ele. Eu sei quem ele é. E eu escolhi confiar nele. Porque a gente tem que acreditar que Deus existe, mas a gente tem que confiar nele. E eu escolhi confiar. E nesse período, Rosângela, de dor, de sem entender o que estava acontecendo, porque eu creio que nos primeiros dias, os primeiros meses, se torna muito difícil, perdida, literalmente perdida, né? E nesse período tinha uma canção que você sempre cantava mais? Tinha canções que eu não conseguia era cantar, né? É. Porque E hoje você já eram consegue? fortes, elas tinham memórias afetivas, né? Muito, Cadê muito seu assim. violão? Vamos Meu cantar uma violão delas? passeou. Passeou? Tem Vamos alguma cantar. dessas canções que você pode mostrar para Aquela nós? canção assim, ó. Um milagre. Eu precisava de um milagre. Quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quanto mais eu precisei, a sua mão me alcançou. E o milagre eu vi Jesus fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a sua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz para minha geração, um milagre, oh, um milagre, um milagre. O milagre de tê-lo aqui hoje não foi dado, né, assim, a pessoa do pastor Guilherme, mas o milagre de ver os seus filhos ainda na presença, o milagre de te ver hoje uma mulher estruturada, caminhando, entendendo, continuando entendendo para que Deus te chamou, se faz um milagre, né, Rosângela? O testemunho que ele gera até hoje através da vida do pastor Guilherme é algo sensacional e realmente é um milagre, né? Às vezes a gente não entende o milagre que o Senhor quer fazer, né? Mas na verdade, um milagre de entender que o Senhor tem um tempo para tudo e para todos, né? Entender, devolver o Guilherme para o Senhor foi o que eu fiz. Porque ele era de Deus. E ele estava aqui emprestado. Ele foi repatriado. Ele foi recebido na casa dele, pelo pai dele. E um dia a gente vai encontrá-lo, né? A gente vai estar nesse mesmo lugar. E eu entendi, foi difícil. E eu disse para os meninos, vamos entregar o papai para o pai dele. Desde o dia que a gente fez essa oração e agradeceu a Deus pelo tempo que pudemos desfrutar da presença dele, nosso coração foi curado.
nós começamos a sentir o conforto do Espírito sobre nossa vida no dia que nós agradecemos a Deus e entregamos Ele, deixamos Ele ir estar com o Pai dele. Não é fácil. As memórias, as lembranças, a falta, faz falta. Era o companheiro, o amigo, faz falta. Mas o que eu sempre entendi, eu sempre vi a Rosângela, porque é igual a gente disse no início, a gente sempre foi muito companheira, né? E acompanhar essa trajetória foi algo difícil para mim também, porque o Guilherme era um amigo, um pai, o meu pastor. E o tio Guilherme deixou o seu legado para casa, para nós, mas a Rosângela sempre louvando, sempre adorando. E ela sempre falava, é o meu combustível, é a minha força, é ele, por ele, para ele são todas as coisas. Então não parar de adorar, né, Rosângela? Não parar de buscar. Esse é o que nós precisamos entender em qualquer dificuldade, em tudo que a gente passa. O que nós precisamos entender é que a adoração, ela muda o cenário. A adoração, ela muda todas as coisas. Então a gente não pode parar de adorar. Todo soldado tem que ser um adorador. Em meio à tribulação, tem que ter adoração. Em meio à alegria, tem que ter adoração. A adoração é o jeito que a gente tem mais eficaz de estarmos na presença de Deus. A Bíblia fala que temos que estar na presença dele com ações de graças. Sempre gratos a Deus, não só pelas dádivas, mas também pelos nãos, pelos processos que temos que passar por eles. Eu me lembro que... Muito obrigada, deixa eu tomar um pouquinho de água. Toma, vamos tomar. Eu me lembro que nos primeiros momentos eu não conseguia cantar, né, Thalita? Eu adorava com o meu coração, mas eu não conseguia cantar com a minha boca. E eu sou alguém que canto. Eu canto todos os dias. Eu louvo, eu adoro. Mas eu não conseguia. Eu atravessei um período de alguns meses sendo nutrida pelo louvor dos outros, pelo louvor de quem Deus mandava, porque Deus mandava as pessoas para cantar, porque eu não podia cantar. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças para lutar. Parece que dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê no oculto. E assim eu olhei essa canção e falei, parece que sou eu aí. Eu só consigo, nesse momento, tentar compreender esse momento da minha vida, e eu vou respeitar. Porque a Bíblia fala que Davi vestiu panos de saco e ele jogou cinza sobre a sua cabeça e ele se prostrou. Até a hora que ele sentiu de novo a força, levantou-se, barbeou, se perfumou, trocou de roupa, sentou à mesa e comeu. Então, a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite. Essa noite pode durar alguns dias para você.
Pode durar alguns meses, como durou alguns meses para mim. Não foi assim. Demorou. Eu me lembro que eu demorei 6 meses para voltar a cantar. Mas a alegria, ela vem. O sol vai voltar a brilhar. E quando ele volta, o Senhor te reergue de novo com a força dele. E você começa a dar os primeiros passos. E quando você começa a cantar de novo, Deus vai te devolvendo a sua força. Deus vai endireitando o caminho e vai te mostrando assim. Ainda tem flores. Você ainda vai prosseguir. E assim eu fui fortalecendo e fui ficando com aquilo que o Senhor ia trazendo para minha casa, para minha vida, sendo essa estrutura. Não só aqui para minha casa, para muitas pessoas que ficaram órfãs também, como você. E estamos nos fortalecendo no Senhor todos os dias. E hoje eu quero convidar você para você que tá aí também, que vestiu o pano de saco, né, Rosângela? Que deixou a barba crescer, deixou de estar na mesa, deixou de viver algo. Quero te convidar hoje para que você adore, junto comigo, com a Rosângela, que você adore, mas entenda que há um período de dor, mas chega o tempo onde você precisa realmente se levantar, se perfumar como Davi fez, se assentar na mesa de novo e prosseguir, porque o alvo é Jesus, e entender que Ele tem grandes coisas, que o processo é dolorido, mas que Ele está com você é muito importante. Então eu quero te convidar para adorar conosco, tia, que seja uma canção que realmente falou com você durante um tempo, sua canção ou qualquer outra canção. E que nessa canção você possa também ministrar sobre a vida delas de alguma maneira. Sobre esse momento, né, que eu vivi, Deus me deu uma canção, chama-se Um Passo de Fé. Sobre não ficar parado. Sobre eu tinha uma opção, sabe? Assim como você também tem. Nós temos uma opção, nós temos uma escolha. Ficar pelo caminho, parar, desistir, ou acreditar, ou saber que a força que você precisa vai vir do alto. E que Deus, por mais que pareça que Ele te esqueceu, no momento que você está nessa prova e Ele fica em silêncio, porque Ele quer que você consiga ser aprovado por tudo, por toda a estrutura que Ele te confiou e já te capacitou, Ele vai ficar observando e você vai decidir se você vai acreditar na promessa que Ele tem na sua vida, no propósito que Ele tem para a sua vida, que é individual. Assim como a salvação é individual, o propósito de Deus para a sua vida é individual. Você não pode ficar preso em ninguém, depender de ninguém. Seu propósito, seu chamado, a sua vida, seu ministério tem que depender somente de você e de Deus. Ah, mas eu tenho que falar com fulano, então não é propósito de Deus. Ah, mas eu tenho que esperar pelo ciclano. Não, então Deus não está nisso, porque o que Deus tem através da sua vida, com você, só depende de você e dele. Não depende de circunstância, não depende de meios. Ele faz acontecer e você tem que estar disponível e acreditar. Então, acredita na promessa ou desiste dela? Então, Deus me deu esta palavra e eu quero compartilhar com você, ó. A caminhada às vezes fere os meus pés e o coração se enche de amargura. Parece não vou aguentar, meus olhos só sabem chorar e a mente questiona por que continuar assim.
com os pés feridos, duvidar, parar pelo caminho ou acreditar que a força que eu preciso chegará. Escuto aquela voz dizendo: não é hora de parar, eu te escolhi e te ajudo até chegar. Quem falou é aquele que não pode mentir, fiel e poderoso pra cumprir, que me sustenta e capacita a alcançar. Quem falou jamais me deixará em confusão, meu nome está gravado em suas mãos. É o Deus que não esquece a promessa e que sustenta o meu coração. Oh, não vou parar, dele eu vou confiar, prosseguir, as barreiras vou ultrapassar, alcançar a terra prometida à frente está. Um passo de fé é o que eu preciso e o mais ele fará. Quem falou é aquele que não pode mentir, fiel e poderoso pra cumprir, que me sustenta e capacita a alcançar. Quem falou jamais me deixará em confusão, meu nome está gravado em suas mãos. É o Deus que não esquece a promessa e que sustenta o meu coração, pra fazer de mim um campeão, fazer de mim um campeão, fazer de mim um campeão. Aleluia. Aleluia. Quer fazer você Glória a Deus. um grande campeão, uma grande campeã. Aleluia. O Senhor quer fazer de você algo, fazer em você algo extraordinário. E a partir de hoje eu quero te convidar a mergulhar no Senhor. Quero deixar uma tarefinha para você. Adore, entre pro seu secreto. Mesmo que seja difícil, né, Rosângela? Entre pro secreto, fale com Ele, deixe Ele trabalhar na sua vida, trabalhar na sua casa, trabalhar naquilo que você mais precisa. Thalita, não tem sido fácil, não. Realmente não vai ser fácil. Mas quando você tem Jesus, quando você convida Ele para estar com você, as coisas ficam mais fáceis, mais claras e mais prazerosas. Passar pelo processo com Jesus é mais fácil. Sim. Então, nós vamos encerrar hoje essa mesa com a Rosângela. Já. Nós vamos encerrar essa mesa. Mas antes eu quero te agradecer, Rosângela. Te agradecer porque você nunca parou. Te agradecer porque você se posicionou no propósito. Há uma diferença entre posicionamento e estar no propósito. Você está no posicionamento e está no propósito. E isso que move, e é isso que faz de você uma mulher tão diferente. Uma mulher que se entrega, uma mulher que adora mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tantas coisas que a vida traz. Você nunca parou de adorar. Você nunca parou de sacudir a sua bandeira de Cristo e dizer: ei, Senhor, eu estou aqui, é por você. Eu faço por você, eu enfrento por você. E o seu legado é esse: trazer pessoas, povoar o céu. Então eu sou muito feliz de ter mesas com você. Eu sou muito feliz de ser uma mulher que eu sou hoje pela base que você me deu. E eu sempre te digo isso. Você esteve presente em todos os momentos da minha vida. Desde pequena, desde conhecer o meu marido hoje, estar conosco no nosso casamento, nos abençoar os meus filhos, estar sempre conosco, todo aniversário, todo almoço, tudo que a gente tem é a primeira que está ali na nossa lista, porque o Senhor nos ensinou a amar de uma forma diferente. Então eu sou muito grata a você.
Muito grata. E eu também. Muito grata por você estar na minha vida, sempre nesses momentos bons e difíceis, eu sempre tive a Thalita junto comigo. Sempre pegadinha na minha mão, né? Me dando água para beber. Thalita, eu sei uma história que um grande capitão, ele estava em batalha e como capitães e reis, eles ficavam sempre no lugar alto da montanha, avistando a batalha lá embaixo no vale. E ele percebeu que o exército do inimigo era maior que ele, muito grande. E o exército dele estava em menor, estava em desvantagem, e ele percebeu que eles iam perder a batalha. Porque o inimigo era mais inteligente, porque o inimigo tinha armas mais poderosas, porque o inimigo estava sendo gigante diante daquele exército que ele comandava. E ele, para não perder mais homens e não perder aquela batalha, ele pensou, eu preciso recuar. E ele mandou chamar o moço que tocava o clarim, porque ele gritando não seria ouvido, mas o clarim, né, dava direção para aqueles que estavam na batalha. E ele diz, fala para ele, tocar o toque de recolher. E eles diziam, fala, o comandante diz para você tocar o toque de recolher. E ele soprou, pam, 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 pam. E ele falou, mas o que é isso? Ele está tocando o toque de avançar. E os soldados que estavam ali enfraquecidos ouviram o toque de avançar e pensavam, nós estamos vencendo, vamos para cima, vamos reerguer, levanta a espada, e animavam um ao outro e foram para cima. Isso aconteceu por 3 vezes e eles venceram a batalha. Porque eles ouviram aquele clarim. Foi uma festa, foi uma coisa, uma história maravilhosa, entrou para a história. Mas aquele comandante falou assim, chama aquele moço. Apesar de termos vencido, ele desobedeceu a minha ordem. Eu disse para ele tocar o toque de recolher e ele tocou o toque de avançar. E eu quero que ele me justifique agora, porque eu não posso ser contrariado, não posso ser desrespeitado desta forma. E poderia ter dado tudo errado, porque nós estávamos em desvantagem. E ele chamou aquele moço, ele veio muito tímido, temeroso, trêmulo. E ele falou, por que você desobedeceu a minha ordem? Por que você tocou o toque de avançar? Ele falou, Senhor, eu não conheço o toque de retroceder. Eu só conheço o toque de avançar. É por isso que eu não parei, Thalita. Porque eu não conheço o toque de retroceder. Eu só conheço uma voz que diz, vai, eu sou contigo. Levanta, vai, dê mais um passo, um de cada vez. Pisa firme, eu vou te honrar, eu vou te justificar, eu vou cuidar de você. Acredita, vai. Eu ouvi essa voz o tempo todo, Thalita. Foi por isso que eu não parei. Não pare. Ela está falando com você também. Não pare. Você não conhece o toque de retroceder. Você foi treinada para não desistir nunca. Nós somos treinados para não desistir, porque quem está conosco não perde nenhuma batalha. Muito obrigada por estar na minha mesa, na minha casa, ser bênção de Deus na minha vida, você e a sua família. Amém. Deus te abençoe, minha filha. Amém. Eu recebo. Te amo. Também te amo. Ficou difícil agora. Ficou ótimo. Te amo muito. Te amo. Toque pra nós, tia, pra gente encerrar. Sim. Uma canção. Eu estou chegando, eu vim te visitar. Deixa a porta aberta para que eu possa entrar. Venho trazendo vida, venho trazendo unção.
Eu vou mudar a sua história. Eu vou te levantar do chão. Eu te tomo pela mão e te ajudo. Eu te sustento com minha destra fiel. Não temas, não te espantes, estou contigo. Eu sou Jesus, Emanuel. Eu te tomo pela mão e te ajudo. Eu te sustento com minha destra fiel. Não temas, não te espantes, estou contigo. Eu sou Jesus, Emanuel. Eu vou mudar a sua vida. Eu vou te levantar do chão. Eu te darei uma nova história, também um novo coração. E a gente encerra assim. Chegando. Ele vai te dar uma nova história, um novo coração. Que essa canção permaneça aí falando com você esses dias. Não se esqueça, uma nova história, um novo rumo, um novo coração. Amém? Fique em paz.